Eu jamais vou me esquecer daquela final da Copa do Mundo de 94. O Brasil tinha muito jogador cristão e o Alex Dias Ribeiro era o capelão daquele time. E ele ficava informando a gente. Eu digo assim, ele dava informações voltadas para o que os atletas cristãos estavam fazendo. E, de uma maneira geral, isso chamava atenção, na época, de quem era cristão. Ficava mais atraído por aquele noticiário do que o noticiário esportivo propriamente dito. Então, chamou muita atenção isso. E, enfim, era um time basicamente cristão. O Brasil chegou ao final contra a Itália. A Itália tinha um jogador excepcional, que era o Roberto Baggio. E o Roberto Baggio desequilibrava qualquer partida. E os dois times, então, chegaram ali no final. Como se tornou conhecido mundialmente que o Roberto Baggio era budista e o Brasil era um time com muitos atletas cristãos, a imprensa mundial criou aquele clima de Buda contra Cristo, Cristo contra Buda, como se ambos estivessem duelando para ver qual seria o melhor, qual seria a maior força sobre o seu time de futebol ali. E foi muito interessante, foi um jogo assim, interessante não, foi um jogo que certamente muitos cardíacos perderam a vida naquele dia. Quem não tinha assim, um coração forte não resistiu. Foi um jogo tremendo, extremamente disputado. O primeiro tempo terminou 0-0, o segundo tempo terminou 0-0, foi para a prorrogação. O primeiro tempo da prorrogação 0-0, o segundo tempo da prorrogação 0-0, vai para os pênaltis. Aí um bate, faz gol, outro bate, faz gol, um bate, faz gol, outro bate, faz gol, um bate, perde, outro bate, perde, um bate, faz gol. E o Brasil fica 3-2. Se o Roberto Baggio, que ia bater o último pênalti, fizesse as cobranças de pênalti, continuariam se sucedendo. Se ele perdesse, o Brasil era campeão. Ele chuta, a bola vai para fora e o Brasil ganhou o campeonato. A partir daquele momento, uma multidão foi para a rua comemorar a vitória do Brasil naquela Copa do Mundo, aquele campeonato mundial de futebol. Meus irmãos, a Semana Santa deveria ser celebrada pelos cristãos com mais entusiasmo, mais ardor, mais disposição do que aqueles torcedores celebraram aquele campeonato mundial. Na quinta-feira, a gente teve a oportunidade de ver a obra de Jesus na cruz, os seus momentos que antecederam a cruz e as suas últimas palavras. Na quinta-feira, está disponível na internet, se você não viu, tiver interesse, eu acredito que vale a pena você dar uma assistida, vai fazer bem ao seu coração. Mas nós assistimos, nós falamos a respeito da ceia, da traição, do Getsêmani, do falso julgamento, do Calvário, das palavras de Jesus no Calvário e a sua última declaração que foi: está consumado. Acabou, tudo realizado, não restou nada, não ficou nada para trás, está tudo feito. Tudo o que precisava ser feito, tudo que o Pai havia determinado, Jesus cumpriu, Jesus fez, e agora acabou. Quero afirmar para vocês que Jesus, sob todos os aspectos, ele foi uma magnífica surpresa. O Messias, ele foi esperado pelo povo de Israel como o grande rei, poderoso, grande administrador, queria restaurar a propriedade do reino, queria restaurar toda a glória de Israel como reino, como nação aqui nessa terra. Mas quando o Messias efetivamente entrou na história da humanidade, ele entrou de uma maneira extremamente humilde. Nasceu numa manjedoura, não teve nenhum lugar que efetivamente o acolhesse. Jesus nunca lutou com espadas e pedaços de pau. A sua grande arma sempre foi a sua palavra. A sua grande arma sempre foi o seu comportamento, seu amor extremamente constrangedor. Jesus nunca usou da força para conquistar seguidores. Pelo contrário, ele deixava claro para quem queria segui-lo que isso iria lhes custar a própria vida.
Então, sempre humilde, Jesus curou, libertou, amou, acolheu os pecadores, transformou vidas. No entanto, a grande surpresa foi guardada para o final. O mistério escondido ao longo dos séculos, ele acaba se revelando em Jesus. Jesus daria a sua vida em favor dos seus amigos. E depois de morto, ele voltaria por si próprio, sem a intervenção de ninguém, de nenhum outro ser. Ele voltaria por si próprio a viver. Jesus ressuscitaria. Essa foi a grande surpresa que ninguém esperava. Se o diabo soubesse que a ida de Jesus para a cruz representaria sua derrota, ele teria feito de tudo para impedir que Jesus chegasse ali. Mas o inimigo não sabia. Até então, o mistério não havia se revelado. Que no momento que Jesus morresse na cruz, seria a derrota completa do inimigo. E a ressurreição seria a chancela de que essa vitória foi definitiva, irreversível, e que a luta havia acabado. Essa foi a grande surpresa. Foi surpreendente. Na verdade, ninguém esperava. Até mesmo, observe, os discípulos que amavam a Jesus e foram avisados a eles, de que ele morreria, entregaria sua vida e no terceiro dia ressuscitaria, eles acabaram sendo pegos de surpresa. A verdade é que mesmo Jesus tendo avisado várias vezes, falado em diversos momentos que isso aconteceria, todas aquelas pessoas acabaram sendo pegas de surpresa. O que se passava na cabeça de Judas quando ele traiu a Jesus? Provavelmente, ele pensou que em breve o Senhor estaria morto. E em pouco tempo, aquele movimento iria acabar, se extinguir. O que passou na cabeça de Pilatos quando ele julgou Jesus e acabou lavando as suas mãos? Muito provavelmente, ele imaginou, isso aqui não vai muito longe. É melhor ceder à pressão da multidão que grita do que fazer o que eu sei, que é justo. O que Pedro imaginou quando negou a Jesus? Talvez ele tenha pensado alguma coisa do tipo, de fato, chegamos aqui num ponto limite em que a partir desse momento, o Senhor vai sair daqui e vai para a cruz. Nós não vamos mais nos ver. A história acabou. Estamos vivendo os últimos momentos. Jesus, daqui para frente, ele vai para a cruz e a história termina por aqui. O que se passou no coração dos discípulos quando eles viram o Senhor sendo levado no jardim do Getsêmani? Por que eles o abandonaram? Por que eles deixaram Jesus para trás? Meus irmãos, muito provavelmente porque eles imaginaram que o sonho acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. O Senhor foi surpreendido, foi levado, ele foi pego, ele vai para a cruz, e na verdade a cruz provavelmente será o fim de tudo. Lógico, isso tudo aqui é suposição, mas são suposições muito pertinentes, muito próprias. São pensamentos que são muito possíveis de terem passado na cabeça e no coração desses homens. Eles foram avisados, eles foram advertidos de que no terceiro dia Jesus ressuscitaria, mas esse conhecimento não havia descido para o coração. Estava na cabeça, mas a ficha não tinha caído. Eles ainda não tinham se dado conta disso, não perceberam a realidade e a dimensão do que Jesus havia ensinado para eles. Por isso todas essas coisas aconteceram. Por isso, Judas traiu, por isso Pilatos lavou as mãos, por isso os discípulos o abandonaram, por isso a multidão pediu a sua morte. Mas como disse o pastor Sadrach Lockridge, era apenas sexta-feira. O domingo estava a caminho. E efetivamente o domingo chegou. O fato, irmãos, é que naquele domingo de manhã, Jesus ressurgiu dentre os mortos. Ele retomou a sua vida, triunfando sobre Satanás, sobre a força das trevas, sobre os inimigos, sobre o pecado e sobre a morte. Naquela manhã, Jesus não precisou
dar satisfação ao Sinédrio. Jesus não precisou responder nada a Pilatos, nem a Herodes. Jesus não tomou conhecimento das guardas romanas. Naquela manhã, Jesus simplesmente ressuscitou. Naquele domingo, ele não tinha mais sede. Naquele domingo, o sangue não escorria mais na sua face. Seu corpo havia sido completamente transformado, tornou-se incorruptível. Naquela manhã, Jesus surgiu triunfante. A sua comunhão com o Pai e com o Espírito havia sido refeita e foi refeita para todo sempre. Jamais deixará de existir de novo. A conquista de Jesus extrapolou os séculos. Jesus jamais vai precisar se angustiar novamente. Naquele dia, não havia mais quem o afrontasse. Naquele domingo pela manhã, não havia mais quem o difamasse, quem o humilhasse, quem zombasse dele. Naquele dia não havia nem mesmo quem ousasse tocá-lo. Ele ressuscitou. Naquele domingo, para os mais próximos, para os seus amigos, o sentimento era de assombro, o sentimento era de absoluta perplexidade, o sentimento era de surpresa e de alegria indizível. Para os seus inimigos, o sentimento era de choque, o sentimento era de incredulidade, de inquietação e principalmente de pavor. Como resumiu Agostinho de Hipona, Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu levantar-se do túmulo. Irmãos, que plano tremendo, que coisa maravilhosa. E assim sucedeu. Então eu queria ler com vocês o texto dessa noite, que é Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Lucas 24, 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 12 e a todos os outros. Versículo 11. Eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Na outra versão, lhes pareciam delírio, como se elas estivessem delirando, como se elas estivessem tendo uma alucinação, como se elas estivessem imaginando algo distante da realidade. Então veja, apesar deles terem sido avisados, alertados, ensinados, o que o texto diz é que quando os anjos aparecem, eles lembram a elas do que Jesus havia feito, do que Jesus havia dito. Jesus havia dito: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vocês lembram? Aí elas lembraram, então se lembraram das palavras de Jesus. E aí ficaram eufóricas, voltaram correndo, contaram para os discípulos. E qual foi a reação dos discípulos? Eles não acreditaram nelas, porque as palavras pareciam como delírio, pareciam como loucura, não faziam sentido. Eles haviam sido alertados, eles sabiam, mas não estavam entendendo, a ficha não tinha caído. Era real, era verdadeiro. E eu quero dizer para vocês que entendo totalmente o que se passava no coração daqueles homens. Eu entendo o que se passava no coração daquelas mulheres. Me lembro que
quando eu trabalhava numa determinada empresa, eu preguei para um evangelho, para um colega que trabalhava comigo, e tivemos aquela longa conversa. Eu expliquei para eles a respeito da graça, a respeito da cruz, quem era Jesus, o que ele fez, como ele conquistou a salvação para nós na cruz. Expliquei para ele que a salvação se dá pela graça, é Deus quem nos concede, não depende de nós, e que esse Deus preparou uma eternidade maravilhosa para nós, que o reino dos céus é algo difícil de explicar com palavras, não existem palavras suficientes na nossa língua que possa expressar as maravilhas que nós vamos gozar quando estivermos no céu, na presença de Deus. Enfim, contei essa história toda, e aí no final ele repetiu para mim: então você está dizendo que é isso, que é assim, é porque Jesus morreu, então é pela graça, eu não preciso fazer nada, não? E ele terminou com a seguinte frase para mim: Henrique, isso tudo é bom demais para ser verdade. Isso tudo é bom demais para ser verdade. Irmãos, eu entendo o que se passava no coração do meu amigo. De fato, aparentemente, era bom demais para ser verdade. Foi a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Apesar de informados de que 3 dias depois da sua morte ele ressuscitaria, tiveram dificuldade em acreditar no testemunho das mulheres que diziam que tinham visto ele ressuscitar, tinham visto ele vivo. Eu entendo o coração deles. Por que eu entendo? Porque, afinal, nós nascemos em um mundo mau. Nós vivemos em um mundo mau, decaído, e acabamos nos acostumando com ele, do jeito que ele é. Nós passamos a achar normal nós vivermos sem esperança, nós vivermos sem perspectivas, vivermos inseguros. Nós começamos a achar normal nós esperarmos sempre pelo pior, coisas ruins que podem acabar acontecendo. Nos acostumamos a esse mundo, nos acostumamos a essa vida fria, difícil, violenta, sem amor. Então, de repente, você ouve uma história de um Deus que tanto amou o mundo, que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você continua ouvindo essa história e ela diz que esse Deus que nos amou dessa maneira, ele pessoalmente vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. E esse Deus que tem todo esse cuidado, que se importa com a gente, que ama a gente a esse nível, preparou para nós um lugar aonde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas vão passar, vão ficar para trás, e vai haver todo um novo reino, aonde os filhos de Deus habitarão. Gente, eu concordo, parece bom demais para ser verdade, mas o que a Bíblia nos garante é que é assim, é verdade. Sendo assim, meus irmãos, quero dizer para vocês que a ressurreição de Jesus é um momento em que a realidade supera os sonhos. A ressurreição é um momento da humanidade em que a realidade supera os sonhos. A morte foi vencida, a vida eterna é real, ela existe, ela é possível. A ressurreição é o momento em que a realidade ultrapassa a ficção, vai além da imaginação. Parecia bom demais que depois de ter vivido como viveu e ter morrido como morreu, houvesse, como nós vimos na sexta-feira, depois de tudo aquilo, todo aquele drama que Jesus passou, seria algo extremamente maravilhoso, espetacular, incrível, que houvesse uma virada inesperada na história e o nosso herói, de alguma maneira, vencesse, se tornasse vitorioso, triunfante. E ora, irmãos, não foi isso que aconteceu com a ressurreição? E a ressurreição foi testemunhada por algumas centenas de pessoas.
E nós temos registrado não apenas o testemunho de algumas centenas de pessoas que viram Jesus morto, viram Jesus passar por todo aquele flagelo, viram ele morto na cruz, viram seus brados ali, e que depois o viram vivo, glorioso, triunfante. Mas tem um detalhe a mais. Essas pessoas, o seu testemunho não é válido apenas porque elas disseram que viram. Mas o testemunho dessas pessoas é extremamente relevante, porque a vida dessas pessoas foi completamente transformadas a partir desse momento. Essas pessoas que tiveram esse encontro com Jesus, que o viram morto e depois ressuscitado, nunca mais foram os mesmos. E eles levaram tão a sério esse testemunho, que foram capazes de morrer fazendo essa afirmação. É verdade, eu vi, ele morreu na cruz, 3 dias depois eu encontrei com ele vivo. Eu o vi, vivo, é ele mesmo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Portanto, essas pessoas não apenas declararam com as suas vozes, mas as suas vidas são um testemunho que ultrapassa os tempos, as eras, e chegam até nós dizendo, ele de fato ressuscitou, ele está vivo. Aplicações. Que aplicações nós podemos fazer diante desse fato tão relevante? Primeira aplicação, irmãos, que eu separei aqui para o meu coração é: alimente diariamente seu desejo pela volta de Jesus. Alimente, cuide diariamente pelo anseio, para que você anseie pela volta de Jesus. E você pode pensar, poxa, a gente está falando de ressurreição. O que ressurreição tem a ver com volta de Jesus? Pô, a gente vem falando de ressurreição. Por que a aplicação tem a ver, ou é vinculada à volta de Jesus? Exatamente por isso, irmãos. Porque ressurreição e a volta de Jesus são 2 fatos retumbantes, gloriosos, que estão completamente interligados. Veja, se Jesus não tivesse ressuscitado, vamos discutir essa hipótese, por mais absurda que pareça, mas vamos pensar da seguinte forma: Jesus nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, ensinou tudo o que ensinou, viveu como viveu, morreu na cruz por nós, levou os nossos pecados. Mas vamos supor, por absurdo que seja, que ele não ressuscitou no 3º dia. Então ele viveu da mesma forma como nós conhecemos a sua vida, morreu da maneira como nós entendemos, mas não ressuscitou. O que seria das suas promessas do futuro? O que nós pensaríamos a respeito do futuro, do que está para vir, do que o próprio Senhor disse que aconteceria? Como, por exemplo, dentre as verdades escatológicas mais importantes, a sua própria volta. Como todas as coisas acontecerão nos próximos dias, no próximo tempo. Como será o arrebatamento da igreja, como viveremos na eternidade. Que segurança nós teríamos a respeito disso? Qual a convicção, qual o nível de convicção que nós poderíamos ter? Veja o que acontece. A ressurreição de Jesus é essa garantia de que a nossa esperança não é vã. Mais de 300 profecias se cumpriram em Cristo. Mais de 300 foram dadas ao longo de séculos. Todas elas se cumpriram em Jesus. Tudo o que foi dito que aconteceria em sua vida, assim sucedeu. Então vejam, se tudo que foi dito que aconteceria em Jesus, tal qual foi escrito, assim se concretizou, o que nós podemos esperar em relação ao futuro? Tudo o que Jesus disse sobre o futuro, certamente se cumprirá. Não apenas o passado se cumpriu, e já foi constatado que de fato foi verdade, era verdade, a palavra dita foi cumprida,
Isso aqui já foi realizado, não está mais em discussão. Mas e o que foi dito agora em relação ao futuro? Ah, meus irmãos, a ressurreição, a ressurreição, ela é essa chancela de que todas essas verdades ditas, por mais absurdas, esdrúxulas, estranhas, inadequadas, inimagináveis que tenham sido ditas, irão se cumprir. Do jeito que foi dito por Jesus, assim se cumprirá no seu tempo, na hora certa, assim acontecerá. Nenhuma das suas palavras jamais caiu por terra. Tudo que os profetas disseram foi cumprido. O que Jesus disse a respeito do futuro também acontecerá. Veja, a história bíblica, vamos pegar a história bíblica a partir da queda de Adão. Adão decaiu da graça. A partir de Adão, a humanidade foi gerada. E Jesus vai voltar aqui no futuro. Então, nós vivemos em algum ponto dessa linha do tempo que vem de Adão até Jesus. A gente está em algum ponto aqui, eu acredito que se Jesus vai voltar aqui, a gente está nesse ponto aqui. Mas, enfim, a história vem se transcorrendo, Adão pecou, a história está contando, e vai chegar um momento que Jesus vai voltar. Esse tempo entre Adão e a volta de Jesus se assemelha imensamente a esse período da Semana Santa. A sexta-feira foi um período de dúvidas, de incertezas, de insegurança, mas foi só um período. O domingo finalmente chegou. Aquela sexta-feira foi um tempo em que parecia que o mal iria vencer, que o bem seria derrotado, que o pecado vale mesmo a pena, e que ter entregue a vida para Jesus foi um erro, um desperdício. Mas o domingo chegou. Então, por hora, nós vivemos em algum ponto aqui, dessa imensa sexta-feira, que começou com a queda de Adão e que vai terminar na volta de Jesus. É por isso que nesse tempo que nós estamos vivendo, da mesma forma que os discípulos, da mesma forma que as pessoas ficaram aflitas, angustiadas, inseguras, quando elas viram o que estava acontecendo, Jesus sendo levado, açoitado e pregado na cruz, a insegurança do que aconteceria nas próximas horas, aquela angústia depois do sepultamento até amanhã de domingo. Então, o período que nós vivemos hoje é semelhante a esse. Ou seja, o que nós vemos? Nós vemos muitos corruptos roubando e usando tranquilamente, usufruindo tranquilamente do produto dos seus crimes. Ao mesmo tempo, muitos justos têm sido vítimas de uma justiça corrupta. Homens maus e perversos têm se alegrado, enquanto gente que ama imensamente a Jesus está sofrendo. Gente muito cruel tem vivido tranquilamente, enquanto muitos crentes fiéis em Jesus estão passando por sérias privações. Mas, irmãos, eu quero afirmar para vocês, com toda a convicção do meu coração, que da mesma forma que naquela sexta-feira o sinédrio conspirava, a multidão caluniava, as pessoas pecavam e o mal sorria, sem se darem conta de que o domingo estava chegando, assim também hoje, os perversos tramam, os corruptos enganam, as autoridades zombam, o mal aplaude, mas o que eles não sabem é que o dia do Senhor está chegando. Eles nem imaginam é que o dia do Senhor está próximo. Há justos sofrendo com a injustiça, há crentes lutando contra o pecado, há discípulos de Jesus se esforçando para permanecerem fiéis, irmãos têm andado esgotados pelas mais diversas lutas. Mas deixe-me dizer algo para vocês, meus irmãos queridos, o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está chegando, e está mais perto do que nós podemos imaginar.
Para você que tem sofrido, você que tem se sentido abatido, cansado de lutar, sofrido com a injustiça, você não pode se esquecer. Hoje é sexta-feira, estamos nessa grande sexta-feira, mas é só sexta-feira. O domingo está chegando. Do mesmo jeito que aquele domingo é inacreditável, do mesmo jeito que aquele domingo incompreensível, inimaginável, realmente chegou e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Assim chegará o dia em que Ele voltará, Ele buscará a sua igreja, nós seremos arrebatados, seremos transformados e vamos viver com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança. E a ressurreição é a chancela, ela é a garantia de que tal qual foi dito, tal qual o Senhor nos ensinou, assim se cumprirá. Não desanime, não se deixe abater, não arrefeça, mas continue firme, consistente, com seus passos firmados nesse caminho que Jesus nos ensinou. Todos vocês serão grandemente abençoados. Não se desviem, não desanimem, não soltem o arado, mas, irmãos, vamos prosseguir. O tempo se cumprirá, o tempo chegará no tempo certo, escolhido por Deus, assim o Senhor vai realizar. Segunda aplicação, enfrente com coragem e esperança os problemas dessa vida. Enfrente com coragem e esperança os problemas dessa vida. A ressurreição de Jesus também é a garantia de que nossos problemas têm dia e hora determinados para terminar. Vou repetir, para você poder falar amém. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nossos problemas têm dia e hora determinados para terminar. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Nossos problemas têm dia e hora marcados para terminarem. Nossas crises, nossas lutas, nossas dificuldades estão com os dias contados. Jesus transformou o ciclo da vida em uma reta. Na verdade, a visão de que a vida é um ciclo, ela não é bíblica. Ou melhor, Jesus rompeu esse ciclo da vida com a sua ressurreição. Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele começa o livro demonstrando um grande desânimo, um grande abatimento diante da vida, totalmente desmotivado. Os entendidos dizem que Salomão escreveu o Eclesiastes já bem no final de sua vida, quando ele tinha se afastado dos caminhos de Deus, e ele ali está abrindo o coração da realidade da vida que ele estava experimentando, que ele estava vivendo. Mas no início do livro de Eclesiastes, Salomão diz o seguinte: olha, tudo é uma eterna mesmice. É a palavra que Salomão usa. Tudo é uma eterna mesmice. Tudo se repete, sempre se repetiu e sempre se repetirá. Ele começa a falar: observem o sol, nasce num lugar, se põe no outro, para no dia seguinte tornar a nascer no mesmo lugar e se pôr no mesmo em que se pôs hoje. Observe o vento sopra, dá uma volta no horizonte e torna a voltar da mesma maneira que ventou. Os rios, eles sempre correm para o mar nunca se enche. E Salomão vem discorrendo a respeito dessa maneira desesperançada de olhar para a vida, e chega num determinado momento que ele faz uma pergunta, e ele diz assim: olha, de fato, tudo hoje se repete como foi ontem e como certamente será amanhã. Tudo vai se repetir da mesma maneira. Então, ele, concluindo essa parte do seu raciocínio, ele faz a seguinte pergunta:
existe alguma coisa da qual você possa dizer, vejam, isso é novo sobre a terra? E o próprio Salomão responde dizendo, não, como eu acabei de falar, tudo se repete. Não existe nada novo sobre a face da terra. Mas Salomão escreveu isso cerca de 900 anos antes de Jesus. Então o Messias entra na história da humanidade. Ele vem, nasce de uma virgem, vive como viveu, morre numa cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Se Salomão tivesse condição de escrever, de avaliar a vida e de escrever esse livro depois da vida de Jesus, ele diria, sim, existe algo que é absolutamente novo sobre a face da terra, algo completamente surpreendente. Alguém entregou a sua vida, morreu, foi sepultado, e 3 dias depois, sem ajuda de ninguém, ele retomou a sua própria vida, por si próprio, pelo seu próprio poder, sem a intervenção ou sem a ajuda de qualquer outra pessoa. Isso é novo. A morte foi vencida. O ciclo da vida em que a pessoa nasce, amadurece, cresce, se reproduz e morre, esse ciclo foi rompido. Agora, a vida cristã, ou melhor, agora, o cristianismo, a Bíblia, ela enxerga a vida como uma reta. Não é mais um ciclo, mas é uma reta. Nós estamos andando num caminho reto em direção ao céu. É para lá que nós estamos indo. Nós temos agora um alvo muito bem definido. O nosso rumo foi muito bem estabelecido. Não tem como nós nos desviarmos desavisadamente. Nós agora sabemos para onde estamos indo, estamos conscientes, estamos vendo o nosso alvo. Ele está logo aqui adiante. É uma reta, é nesse caminho que eu estou andando. E sabe o que acontece? Quando nós ultrapassarmos a linha de chegada, que está logo ali, os nossos problemas terão terminado. As nossas crises, elas vão cessar, elas vão deixar de existir. A partir do momento que nós cruzarmos a linha de chegada, nós teremos alcançado esse lugar que diz em Apocalipse 21:4, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Terceira aplicação, irmãos, em função da ressurreição, refaça o seu conceito a respeito de Jesus. Refaça o seu conceito a respeito de Jesus. Como você vê Jesus? Como você contempla Jesus? Como você concebe? Qual o seu conceito de Jesus? Após a ressurreição, Jesus se aproxima dos discípulos e diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Sabe o que significa, meus irmãos? Que jamais tornaremos a ver o nosso Salvador ferido novamente, humilhado novamente, zombado. Não, nós nunca mais veremos essa situação. Nunca mais o seu espírito vai se afligir. Jamais o Senhor será deixado sozinho novamente. Satanás, nunca mais, ele vai conseguir rir, esboçar um sorriso sequer. A pior imagem, a mais indevida, mais irreal, que nós podemos ter de Jesus agora, hoje, nesse tempo atual, é do seu corpo ensanguentado, moribundo, pregado na cruz. Ele passou por lá, mas não ficou detido por ela. Ele precisou passar por lá, mas a superou, prevaleceu, ele venceu. O servo sofredor, o cordeiro que se humilhou, ele está aí, e ele vai voltar, mas ele voltará como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Você quer ter uma ideia de como Jesus é hoje?
o apóstolo João viu e o registrou no livro do Apocalipse, Apocalipse 1, versículos 14 a 17. E a visão que João teve, claro que é uma visão metafórica, mas a visão que João teve foi uma coisa esplêndida. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Essa é a realidade de Jesus, glorioso, triunfante. Ele detém toda a autoridade no céu e na terra. Cada centímetro do universo lhe pertence, nada foge ao seu controle. Pois a ressurreição nos dá a certeza de que Jesus tem toda a autoridade. Depois daquele breve período de 33 anos em que ele se fez homem e viveu entre nós, ele ressuscitou. Agora o nosso Salvador está sentado no trono, no seu devido lugar, à direita de Deus, que representa que ele tem todo o poder nos céus, na terra, e que reinará por toda a eternidade. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que essa é a realidade. Essa é a realidade. A ressurreição é o momento em que a realidade supera os sonhos. A realidade supera o sonho, a imaginação, o que se pode pensar. Esse mundo decaído está com seus dias contados. Nossos problemas, nossas crises, nossas dificuldades, nossas dores têm hora e hora definidos para terminarem. Deus preparou novos céus e uma nova terra em que o mal não entrará e os seus filhos habitarão em abundância de alegria e de paz. Irmãos, vocês podem ter certeza. Está escrito, será cumprido. E a ressurreição é o selo de que assim sucederá. Vamos orar? Meu Deus, que plano glorioso. O Senhor deixou a sua glória, viveu entre nós. O Senhor foi para a cruz que pertencia a gente. E ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, o Senhor voltou dentre os mortos, e assim o Senhor nos provou, assim ficou evidente para toda a humanidade, que tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor disse, é verdade, e tal qual foi dito, assim a seu tempo se cumprirá. Então, Senhor, mantém nosso coração repleto de esperança e expectativa. Queremos, dia após dia, aguardar com ansiedade a sua volta. Queremos desejá-la, queremos esperá-la com todo o carinho, toda a intensidade do nosso coração. E durante esse tempo em que vamos estar aqui, o tempo que apraz ao Senhor, que ainda estejamos nesse mundo, ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a missão, o chamado que o Senhor delegou a nós. A Ti, Senhor, todo poder, toda honra, toda glória, todo louvor. A Ti toda autoridade nos céus e na terra. Com base nessa autoridade, Senhor, faz de nós servos ousados para cumprirmos com graça o Teu plano para as nossas vidas. Então a gente te agradece por esse momento. Nós celebramos, Senhor, com muita alegria, com exultação no nosso coração, esse momento da Tua morte e da Tua ressurreição por nós. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.